Durante muito tempo, a história da princesa Isabel foi resumida a um único momento, a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Para muitos ficou conhecida como a Redentora, a mulher que colocou fim oficial a mais de 3 séculos de escravidão no Brasil. Mas reduzir sua trajetória a esse único ato significa ignorar um dos períodos mais turbulentos da história do Império Brasileiro. Muito antes da assinatura que a tornaria conhecida em todo o país, Isabel já ocupava posição delicada como herdeira do trono e filha de Dom Pedro II. Ela precisou assumir o governo do Brasil em 3 ocasiões diferentes, sempre durante as viagens do imperador ao exterior. Em cada uma dessas regências, encontrou um país dividido por interesses econômicos, disputas políticas e profundas transformações sociais. Naquele final do século XIX, o Brasil vivia uma crise crescente. A escravidão era cada vez mais contestada tanto pela pressão internacional quanto pela força do movimento abolicionista dentro do próprio país. Ao mesmo tempo, grandes fazendeiros defendiam seus interesses. O exército entrava em conflito com a monarquia, a economia enfrentava incertezas e o movimento republicano ganhava cada vez mais força. Foi nesse cenário de tensão que a princesa Isabel tomou a decisão mais importante de sua vida, uma assinatura que libertou centenas de milhares de pessoas escravizadas, mas que também provocou a ruptura definitiva entre coroa e parte da elite brasileira. Pouco mais de um ano depois, a monarquia chegaria ao fim. Mas será que a queda do império foi realmente consequência da Lei Áurea? A princesa Isabel foi a grande responsável pela abolição ou apenas uma personagem que oficializou uma mudança que já estava em curso? E por que uma mulher celebrada por milhares acabou deixando o Brasil para nunca mais voltar? Nessa viagem pelo passado, vamos conhecer a verdadeira história da princesa Isabel, compreender o contexto político e social de sua época e descobrir como uma única assinatura mudou para sempre o destino do Brasil. Em 29 de julho de 1846, nascia no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, uma menina que mudaria o destino do Brasil. Seu nome era Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon, um nome longo digno das tradições das famílias reais europeias, mas que escondia um futuro repleto de desafios. Naquele momento, ninguém imaginava que aquela criança seria protagonista de um dos acontecimentos mais importantes da história brasileira. Isabel era a segunda filha do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina. Embora não fosse a primogênita, tornou-se herdeira do trono muito cedo. Seu irmão mais velho, o príncipe Afonso, morreu, ainda criança, em 1847, poucos anos depois. Outro irmão, o príncipe Pedro Afonso, também faleceu, antes de completar 2 anos de idade. Com essas perdas, a linha de sucessão mudou completamente. A partir daquele momento, a pequena princesa passou a ser oficialmente a herdeira do Império do Brasil. Para Dom Pedro II, essa mudança exigia uma nova missão. Sua filha deveria estar preparada para governar um país. Marcado por profundas desigualdades, interesses econômicos, conflitos e constantes desafios políticos, o imperador acreditava profundamente no valor da educação e decidiu oferecer à filha uma formação rara, para uma mulher do século XIX. Enquanto muitas gentes da elite eram preparadas apenas para o casamento e para a vida doméstica, Isabel recebia aulas de história, geografia, direito constitucional, economia, literatura, filosofia, ciências naturais, matemática, política. Também estudava diversos idiomas, incluindo francês, inglês, italiano, alemão e latim, além de dedicar horas à leitura e ao estudo de documentos oficiais. Dom Pedro II acompanhava pessoalmente boa parte dessa formação. Exigente e disciplinado, fazia questões que a filha desenvolvesse senso de responsabilidade, conhecimento administrativo e capacidade de compreender os grandes problemas do país. Seu objetivo era claro: caso fosse necessário, Isabel deveria estar apta a ocupar o trono. Mas havia um obstáculo que nenhuma educação seria capaz de eliminar: o preconceito. Apesar de a Constituição de 1824 permitir que uma mulher herdasse o trono na ausência de herdeiros homens, muitos políticos simplesmente não aceitavam
essa possibilidade. A ideia de uma imperatriz governando o Brasil provocava desconfiança entre parlamentares, militares e membros da elite agrária. Para boa parte da sociedade da época, o poder era considerado uma tradição masculina. Os críticos afirmavam que uma mulher seria emocional demais para comandar o império. Outros diziam que ela acabaria sendo manipulada pelo marido ou por ministros. Havia também quem exagerasse, ao enxergar sua futura ascensão como um risco para a estabilidade política do país. Esses preconceitos acompanharam Isabel durante toda a vida. Na tentativa de fortalecer sua posição como futura soberana, Dom Pedro II também se preocupou com seu casamento. Após longas negociações entre as casas reais europeias, Isabel casou-se em 1864 com o príncipe francês Gaston de Orleans, conhecido como Conde de. O casamento inicialmente não despertou grande entusiasmo. Relatos da época indicam que Isabel não ficou impressionada no primeiro encontro. No entanto, com o passar do tempo, os dois desenvolveram uma relação de respeito e companheirismo. O Conde de possuía formação militar e mais tarde teria participação importante durante a Guerra do Paraguai, consolidando sua imagem junto ao exército. Ainda assim, a presença do príncipe francês também gerava críticas. Muitos brasileiros desconfiavam da influência que um estrangeiro poderia exercer sobre a futura imperatriz. Os adversários políticos não demoraram a espalhar rumores de que, caso Isabel chegasse ao trono, quem realmente governaria seria seu marido. Essas críticas revelaram um problema muito maior do que a figura do Conde de. Elas refletiam a resistência de uma sociedade que ainda tinha dificuldade em aceitar uma mulher no comando da nação. Mesmo preparada intelectualmente, desde a infância, mesmo sendo a herdeira legítima do trono e contando com a confiança de Dom Pedro II, Isabel precisava provar repetidas vezes que era capaz de governar o país. E essas oportunidades chegariam mais cedo do que muitos imaginavam. Sempre que o imperador se ausentava do Brasil em viagens ao exterior, a jovem princesa era chamada a assumir a regência do império. Seria nessas ocasiões que ela deixaria de ser apenas a herdeira da coroa para enfrentar pela primeira vez o peso real de governar um país dividido entre o passado escravista e um futuro que começava a exigir mudanças. Para compreender o papel da princesa Isabel na história do Brasil, é preciso voltar algumas décadas e entender o país que ela estava herdando. Um Brasil profundamente dependente da escravidão, onde a economia, a política e até as relações sociais giravam em torno do trabalho de milhões de homens. E também de mulheres e crianças escravizadas. Quando Isabel nasceu em 1846, a escravidão já existia no território brasileiro havia mais de 300 anos. Desde o período colonial, pessoas trazidas a forças do continente africano eram transformadas em mercadoria e obrigadas a trabalhar nas lavouras, nas minas, nas fazendas das cidades e até dentro das casas das famílias mais ricas. Era um sistema brutal, sustentado pela violência, pela exploração e pela negação completa da liberdade. Naquele momento, o Brasil possuía a maior população escravizada das Américas. Calcula-se que ao longo de mais de 3 séculos, cerca de 5 milhões de africanos foram desembarcados em portos brasileiros, fazendo do país o principal destino do tráfico transatlântico de escravos. E essa mão de obra era considerada essencial para a economia. Ao longo do século XIX, o café havia se transformado no principal produto de exportação do Brasil. As grandes fazendas do Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro e de São Paulo e posteriormente do Oeste Paulista produziam milhões de sacas de café destinadas principalmente aos mercados da Europa e dos Estados Unidos. Quanto mais o café enriquecia o país, maior era a dependência do trabalho escravo. Os grandes fazendeiros investiam fortunas na compra de pessoas escravizadas. Para eles, cada trabalhador representava um patrimônio, uma fonte de riqueza e um investimento econômico. Libertar esses trabalhadores significava, na sua visão da elite agrária, colocar em risco todo o modelo de produção que sustentava suas fortunas e exercia enorme influência sobre a política do império. Mas enquanto o café impulsionava a economia, o Brasil, o mundo começava a mudar.
Na primeira metade do século XIX, diversas nações já haviam iniciado o combate ao tráfico internacional de pessoas escravizadas. A principal delas era a Grã-Bretanha. Após abolir o tráfico de escravo em seu próprio império, os britânicos passaram a pressionar outros países para fazer o mesmo. Havia razões humanitárias impulsionadas pelo crescimento do movimento abolicionista europeu, mas também existiam interesses políticos e econômicos. A Inglaterra, que liderava a Revolução Industrial, buscava ampliar mercados, consumidores e fortalecer um modelo econômico baseado no trabalho assalariado. O Brasil, entretanto, resistia. Embora tratados diplomáticos prometessem o fim do tráfico, navios continuavam cruzando o Atlântico trazendo milhares e milhares de africanos ilegalmente para os portos brasileiros. Muitas autoridades faziam vista grossa e o comércio clandestino seguia alimentando as fazendas de café. Diante da resistência brasileira, o governo britânico decidiu agir de forma mais dura. Em 1845, aprovou o chamado Bill Aberd, uma lei que autorizava navios da Marinha Real interceptar embarcações suspeitas de transportar pessoas escravizadas, mesmo quando navegavam em direção ao Brasil. Na prática, os britânicos passaram a patrulhar o Atlântico e a apreender navios negreiros. Isso provocou uma grande crise diplomática entre os dois países. A pressão internacional aumentava a cada ano. O governo imperial percebeu que manter o tráfico ativo poderia comprometer as relações comerciais e políticas com uma das maiores potências do mundo. Então era preciso tomar uma decisão. Foi então que em 1850 entrou em vigor a Lei Eusébio de Queiroz, nomeado uma referência ao ministro da Justiça, que liderou sua aprovação. A lei proibiu definitivamente o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas para o Brasil. Diferentemente de normas anteriores, que pouco haviam mudado a prática, essa passou a ser aplicada com maior rigor. A fiscalização aumentou, navios foram apreendidos e o comércio internacional de escravizados praticamente desapareceu nos anos seguintes. Mas havia um detalhe importante: a Lei Eusébio de Queiroz não abolia a escravidão, ela apenas interrompia a chegada de navios de tráfico de africanos escravizados. Então, os milhões de homens e mulheres que já viviam em cativeiro continuavam presos ao mesmo sistema. O comércio interno de pessoas escravizadas cresceu, deslocando trabalhadores das regiões em decadência para as áreas cafeeiras mais próximas do Sudeste. Famílias eram separadas, crianças eram vendidas e milhares de vidas continuavam sendo tratadas como propriedade. Ainda assim, aquela lei representou um ponto de reflexão pela primeira vez. Ficava evidente que a escravidão não era um sistema eterno. O Estado brasileiro havia cedido à pressão internacional e reconhecido, ainda que parcialmente, a necessidade de mudanças. Nas décadas seguintes, esse processo ganharia força. Intelectuais, jornalistas, advogados, religiosos, parlamentares começaram a defender publicamente o fim da escravidão. Clubes abolicionistas surgiam. Em diversas cidades, a imprensa publicava denúncias sobre os abusos do sistema. Escravizados fugiam em número crescente, enquanto parte da população livre passava a enxergar a abolição como uma questão de justiça e também a modernização do país. Quando a jovem princesa Isabel começou a participar da vida política do Império, a discussão sobre o futuro da escravidão já não podia mais ser ignorada. A pergunta que dividia o Brasil deixava de ser se a escravidão terminaria. A verdadeira disputa agora era quando ela acabaria e quem pagaria o preço dessa transformação. E seria justamente durante uma das regências de Isabel que esse debate deixaria de ser apenas uma discussão política para se transformar em uma das maiores crises da história do Império. Bom, na primeira regência, no século XIX, governando o Império com dimensões continentais era uma tarefa extremamente complexa. Ainda assim, nos momentos em que os mais poderosos do Brasil simplesmente deixavam o país, Dom Pedro II era conhecido por seu profundo interesse pela ciência, pela educação e pela cultura. Sempre que surgia uma oportunidade, viajava para o exterior em busca de tratamentos médicos. Encontros diplomáticos ou para conhecer os avanços tecnológicos e intelectuais da Europa e dos Estados Unidos. Eram viagens longas, que podiam durar meses.
mas também precisava governar o Brasil durante sua ausência. E era justamente nesse momento que a responsabilidade recaía sobre os ombros da princesa Isabel. Como herdeira do trono, ela era nomeada princesa imperial regente, assumindo temporariamente todas as atribuições do pai imperador. Na teoria, ela se tornava a autoridade máxima do país. Na prática, porém, a situação era muito mais complicada. Sua primeira regência aconteceu em 1871, quando tinha 24 anos. Dom Pedro II embarcou para uma longa viagem internacional e Isabel passou a ocupar oficialmente a chefia do império. Era uma missão gigantesca. O Brasil vivia um período de mudanças profundas. A economia cafeeira seguia enriquecendo a elite agrária, enquanto cresciam as pressões pelo fim gradual da escravidão. Ao mesmo tempo, o governo precisava lidar com questões financeiras, disputa entre partidos políticos e os desafios de administrar um território imenso. Apesar do título de regente, Isabel não governava sozinha. O sistema político do império era baseado no parlamentarismo. As decisões do governo eram discutidas por ministros, muitos deles com décadas de atuação política no Brasil. Eram homens acostumados às negociações de bastidores, às alianças entre partidos e disputas pelo poder. A jovem princesa, por outro lado, estava vivendo sua primeira experiência real como chefe de Estado. Cada decreto precisava ser analisado, cada nomeação exigia cautela, cada decisão poderia desagradar uma parte poderosa da elite política do país. Além disso, Isabel enfrentava um desafio que nenhum documento oficial mencionava: o preconceito. Embora ocupasse legalmente a regência, muitos políticos ainda viam sua autoridade como desconfiança. Alguns acreditavam que ela era inexperiente demais para comandar o império. Outros simplesmente não aceitavam a ideia de uma mulher exercendo o poder máximo do Estado. Em várias ocasiões, ministros tentavam influenciar suas decisões ou minimizar suas participações nos assuntos mais delicados. Muitos imaginavam que Isabel se limitaria a assinar documentos preparados por seus conselheiros, sem exercer um papel ativo, mas a realidade era diferente. Graças à formação rigorosa recebida desde a infância, ela acompanhava atentamente os debates, estudava relatórios, analisava propostas e fazia perguntas aos ministros antes de tomar qualquer decisão. Embora respeitasse os limites constitucionais do cargo, buscava compreender as consequências de cada medida que aprovava. Foi durante essa primeira regência que Isabel começou a construir sua própria visão sobre um tema que dividia profundamente o país: a escravidão. Naquele momento, ano de 1871, chegava às suas mãos um projeto que provocava intenso debate no parlamento e colocava frente a frente os interesses da elite escravista e daqueles que defendiam mudanças graduais. Era a lei do ventre livre. A proposta não acabava com a escravidão, mas representava o primeiro grande passo legal rumo a seu enfraquecimento. Ao sancioná-la como regente, Isabel demonstraria que estava disposta a participar de uma transformação que mudaria para sempre a história do Brasil. Sem saber, aquela jovem princesa dava início a uma trajetória que anos mais tarde a colocaria no centro do maior debate político do Império e a transformaria em uma das personagens mais lembradas da história brasileira. Bem, nesse momento aí o país começa a mudar. Quando a princesa Isabel assumiu sua primeira regência, em 1871, o Brasil já não era mais o mesmo de décadas anteriores. A escravidão continuava sendo a base da economia, mas crescia a percepção de que aquele sistema não poderia durar para sempre. As pressões vinham de todos os lados. No exterior, o Brasil era cada vez mais criticado por permanecer como uma das últimas grandes nações escravistas do mundo. Internamente, intelectuais, jornalistas, advogados, religiosos e políticos começavam a defender mudanças graduais. Para eles, o país precisava acompanhar as transformações, que já aconteciam em diversas partes do planeta. Foi nesse contexto que surgiu um dos projetos mais importantes do Império, a Lei do Ventre Livre. Após intenso debate no parlamento, a proposta foi aprovada em 28 de setembro de 1871 e sancionada pela princesa Isabel, que exercia a regência durante
a viagem do seu pai, né, Dom Pedro II, ao exterior. A nova lei determinava que todos os filhos de mulheres escravizadas, nascidos a partir daquela data, seriam considerados livres. À primeira vista, parecia uma grande conquista. Pela primeira vez, uma lei reconhecia oficialmente que a escravidão não deveria perpetuar de geração em geração. Muitos jornais comemoraram a medida como o início do fim do regime escravista. Os defensores da proposta afirmavam que o Brasil precisava realizar uma transição gradual para evitar uma crise econômica. Políticos mais moderados acreditavam que libertar imediatamente todos os escravos provocaria prejuízos aos grandes produtores rurais e poderia gerar instabilidade social. Para eles, a lei do ventre livre representava um caminho de equilíbrio entre as mudanças exigidas pela sociedade e os da elite agrária. Mas nem todos compartilhavam dessa visão. Os grandes fazendeiros receberam a nova legislação com enorme preocupação. Muitos viam qualquer limitação à escravidão como uma ameaça direta às suas propriedades e à riqueza. Embora a lei não libertasse os trabalhadores adultos, ela indicava que o Estado começava a intervir em um sistema que até então parecia intocável. Do outro lado, os abolicionistas também criticavam a medida. Para eles, a lei era tímida, insuficiente. Afinal, ela prometia liberdade para as crianças que ainda nem haviam nascido, enquanto centenas de milhares de homens e mulheres continuavam vivendo em cativeiro. E havia um detalhe que tornava a situação ainda mais complexa. Na prática, muitas dessas crianças não conquistavam a liberdade de imediato. A legislação permitia que o senhor mantivesse o menor sob sua tutela até os 8 anos de idade. Depois disso, podia escolher entre entregá-lo ao Estado, mediante uma indenização, ou utilizar seu trabalho até que completasse 21 anos. Na maioria dos casos, os proprietários optavam pela segunda opção, né? Isso significava que, embora fossem legalmente considerados livres, milhares de jovens continuavam trabalhando durante boa parte da infância e da juventude nas mesmas fazendas, onde suas mães permaneciam escravizadas. A liberdade existia no papel, na vida real pouco mudava. Além disso, muitos senhores ignoravam a legislação, falsificavam registros de nascimento ou encontravam maneiras de manter essas crianças submetidas às mesmas condições de seus pais, né? Por isso, vários historiadores afirmam que a lei do ventre livre teve um impacto mais simbólico do que imediato. Ela não acabou com a escravidão, não libertou os adultos e tampouco garantiu uma vida digna para as crianças que nasceram livres. Mas seu significado político era enorme. Pela primeira vez, o próprio Estado brasileiro reconhecia por meio de uma lei que o sistema escravista tinha prazo para terminar. Era uma mudança de rumo, uma mensagem de que o império começava e que ainda lentamente se afastasse de um modelo que sustentaria sua economia durante séculos. Para a princesa Isabel, aquela também foi uma experiência decisiva ao sancionar a lei do ventre livre. Seu nome passou a ser associado pela primeira vez às reformas relacionadas à escravidão. Enquanto alguns passaram a enxergá-la como uma governante sensível às transformações do país, outros começaram a vê-la com desconfiança. Sem perceber, Isabel iniciava o caminho que, anos mais tarde, a colocaria diante de uma decisão mais importante que sua vida. Uma decisão de libertar oficialmente os últimos escravos do Brasil, mas também abalaria os alicerces da própria monarquia. Bom, vamos ficando por aqui porque esse vídeo está ficando um pouco longo. No segundo vídeo eu termino aí toda essa nossa viagem ao Brasil Império, revendo aí todo o contexto da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel e a abolição da escravatura no Brasil. Se inscreva no canal e dá um like aí, aperte o sininho para receber novos vídeos assim que eu for postando. Um abraço e até mais.